Cara, sabe aquele tipo de vídeo que começa muito clichê falando, eu não sei por onde começar a falar sobre isso, mas o que a gente vai falar agora é um assunto tão pesado e que... Ai, eu vou ver a câmera. Aí eu começo a olhar pro outro lado. Desvia. O que a gente vai falar agora é sobre um assunto tão pesado que eu pensei por tanto tempo se eu falaria ou não, mas infelizmente acabou saindo muito de controle, muito mais do que eu gostaria, na verdade. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Pietro, eu sou dono desse canal aqui, já tem mais de um ano, vai completar 1 ano e meio agora. E eu lembro perfeitamente do primeiro vídeo que eu gravei dele, que eu vi que não tinha muito vídeo, sabe, da Louranes aqui no YouTube, e aí eu, só por hobby mesmo, postei meu primeiro vídeo, que era Se Eu Falar Eu Choro. Antes disso, o canal já existia, que eu queria criar um canal de lyric vídeo mesmo, no geral, e se eu não me engano, meu primeiro vídeo foi um vídeo da Melanie, que é uma música muito boa que eu tava viciado na época. E foi isso, gente. Aí, com o tempo, acabou que eu comecei a gravar um vídeo da Louranes, foi de Se Eu Falar Eu Choro. E aí, do nada, explodiu. Eu nem sabia como é que funcionava o algoritmo do YouTube, porque eu deveria ter, sei lá, 14, 15 anos. E aí eu resolvi dar continuidade só com o vídeo da Louranes. Esse foi o início do meu canal. O Cap, que é o Pedro Henrique, ele não tem problema, tá bom? Ele já expôs o nome dele em diversos lugares, então, tipo... Por mais que vocês conheçam ele como Cap, o verdadeiro nome é esse, e eu não tô expondo. Foi algo que ele mesmo já disse, enfim. Ele sempre foi inscrito e ele resolveu criar o canal dele também. Eu tô lendo aqui tudo anotado, ó, porque tem tanta camada nisso. E eu pensei, eu poderia fazer um iceberg, sabe? Vai descendo, porque fica muito pesado no final. Só que aí eu resolvi colocar em ordem cronológica, porque ficaria muito melhor. Resolveu criar o dele também. Eu sempre apoiei ele, sabe? A gente foi amigos, eu ensinei ele muita coisa na edição, como eu também aprendi com ele, porque... O avião, na hora de eu gravar. Eu tô tentando não enrolar nesse vídeo, só que não dá, o avião passando. Eu aprendi muita coisa com ele, porque ele foi a pessoa que começou a editar no Light Motion, e eu só fazia pelo CapCut, então assim, né, eu ensino, aprendo, a vida é assim. E, enfim, eu sempre apoiei ele. Eu tenho provas que eu era amigo do Cap, bem antes dele, sei lá... eu lembrei. Eu era, assim, amigo do Cap, inclusive eu já falei dele pra Louranes, eu era muito amigo dele quando ele começou o canal dele. Eu nunca tive essa rivalidade, sabe? Eu achava muito legal, porque eu já tava desistindo do meu canal, e eu sempre deixei isso claro. A frequência de vídeo já tava diminuindo, sabe? Eu queria manter uma frequência, mas ao mesmo tempo eu fazia por hobby. Então, tipo assim, não existe essa cobrança, sabe? De alguma coisa que você faz porque você gosta. Então, com o tempo, depois de um ano, eu comecei a desistir. E aí eu só coloquei algumas antigas lá que eu lembrei, e foi só por colocar mesmo. E aí tá aí o print de eu falando dele pra Louranes, que vai provar o quê? Que eu era, assim, amigo dele, ao ponto de eu falar dele pra Louranes. Não que eu tenha muito contato com ela, sabe? Eu já tive, sim, um contato frequente com ela por um motivo específico, mas nunca foi aquela relação de amizade, tipo, ai, meu Deus, a Louranes, igual ele falou. Mas eu vou explicar mais lá na frente, a gente tá descendo ainda. Isso daqui é só o começo, só a base, sabe? Só a estrutura. Vai piorar muito, vai chegar num nível colossal tudo isso. Ao nível de querer dizer que eu tô ameaçando ele, que eu persigo ele, que eu comparei ele com Hitler, que eu vazei o número dele, enfim, várias acusações totalmente infundadas, não só sobre mim, mas sobre várias outras pessoas, que ele é tão incoerente que ele primeiro falou que fui eu que vazei o número dele, depois colocou a culpa em outra pessoa, e em outra, tipo, teve 3 culpados, mas enfim, eu vou chegar lá. Eu não lembro por qual motivo, só que a gente acabou indo pro WhatsApp do Instagram, no caso, a gente se conheceu no YouTube, que ele vivia comentando nos meus vídeos, a gente foi pro Instagram, de lá a gente foi pro WhatsApp. E aí eu sempre posto, né, o meu... Esqueci a palavra. O meu voto, né? Vamos supor. Um negócio lá de política. E ele foi lá e postou uma coisa pra poder me afrontar. Literalmente, o que eu tinha postado, ele foi lá e postou respondendo, tá ligado? Tipo, eu postei, vamos supor, sobre o Bolsonaro. Ele foi lá e postou sobre o Lula, só que respondendo, meio que me atacando. E foi completamente do nada, tipo, tava tudo bem, sabe, até isso acontecer. E aí eu não entendi o motivo, só que é óbvio que eu não ia ficar quieto, né? Até porque, tipo, um amigo seu, do nada, querendo botar indireta pra você. Cara, eu tinha acabado de postar, ele nunca tinha postado sobre política. E aí eu sabia que era pra mim, tipo, não tinha como não ser pra mim. Mas poderia realmente não ser pra mim, mas foi. E eu vou provar isso ainda. Eu não lembro o que eu tinha postado lá sobre o Bolsonaro, e ele foi lá e postou isso aqui. Força, Bolsonaro, estamos todos contra você. Eu não gostei, respondi ele à altura mesmo, porque eu não sou obrigado. Não postou? Então sustenta, gente. Vai postar as coisas pra mim e vai achar como eu vou responder. Vou responder sim. E aí a gente acabou brigando. Essa foi a primeira briga. No final, a gente se bloqueou. Depois da briga, ele foi lá e começou a peidar. Ai, Pietro, não foi pra você, que não sei o que. Eu só postei o meu voto, que não sei o que.
Aí no final, quando a gente se bloqueou, ele foi lá e postou: ai, se a carapuça serviu, kkkk. Você não disse que não era pra mim? Essa foi a primeira mentira. Eu vou até anotar aqui, ó. Contagem de mentira. No caso, contagem de contradição, ó. 1. Dizer que os status não eram pra mim. Mas até aí tá muito leve ainda. Calma que vai piorar. É literalmente só o começo ainda. Pra vocês verem que já começou de muito tempo atrás. Essa foi a primeira briga. Foi quando a gente realmente parou de se falar. Aí, antes disso, o Cap ele já tinha plagiado uma edição minha, que eu não entro muito em detalhe agora, só que eu tinha feito, ele fez exatamente igual. No final de tudo, quando o estudo acabou, ele disse ainda pro meu fake que ele se inspirou em mim, só que ele copiou. E ele assumiu que ele copiou. Só que eu não tenho print aqui, porque é do meu Instagram antigo, eu desativei. No final a gente derrubou a conta dele também, porque ele tava plagiando todo mundo. Até o nome dele, esse vulgo, Cap, ele plagiou. Então a gente foi lá e derrubou mesmo. Entendeu? Porque conversar com ele não dá. Mas eu já vou chegar lá. Calma que a gente tá começando ainda. Calma esse coração aí. E aí eu fui lá e pedi pra ele poder apagar o vídeo do YouTube, que a edição tava exatamente igual. Ele apagou, enfim, de boa. Esse negócio da edição aí já foi resolvida. Agora essa história já não é minha. Agora a gente vai começando a piorar um pouquinho. Ainda não tá na camada média, mas estamos caminhando até lá. Chegou em mim, no caso, a história de que o Cap teria plagiado a foto de alguém. Não plagiado, mas roubado. E, cara, como criador de conteúdo, o Cap não é idiota, sabe? Ele foi lá e disse que, não sei o que, eu dei o IB. Só que não deu. A partir do momento que você pega a foto de alguém, por exemplo, tipo, um ícone, e coloca no seu perfil, não que você tenha que dar IB, sabe? Porque quando a gente coloca uma foto no Pinterest, qualquer pessoa usa, só que não foi postada no Pinterest. Então, assim, quando você é fã de alguém, faz uma edição, principalmente de alguém pequeno, a Lourdes não é tão pequena, sabe? Mas, tipo, enfim, eu vou chegar lá. Que você admira e chegar nela, é claro que você vai querer que ela saiba que foi você que fez. Tipo, eu fiz um Photoshop. Chegou no Lourdes. Eu quero que a Lourdes saiba que fui eu que fiz. E ver outra pessoa dizendo que foi ela, porra, sacanagem também, né? E foi exatamente o que o Cap fez com a foto de festa junina. Era de uma pessoa, ele disse que era dele, e no final, a pessoa, a Lourdes nem sabia a existência da pessoa ainda. E ele levou o crédito. Mas até aí eu não posso afirmar também porque ele disse que deu IB e tal. Então, assim, eu não sei. Tô afirmando coisa que me contaram, então é o que eu falei. Essa história não é minha. Eu posso me garantir no que eu falo, no que eu posso provar. Isso daí é só me pedir pra poder colocar aqui. E essa pessoa que ele foi lá e disse que roubou, no caso que ele roubou a foto, que disse que o Cap roubou a foto, foi lá e conversou com ele, sei lá, parece, depois dessa briga toda, o Cap disse que essa pessoa foi lá e vazou o número dele nos status. Quem ia querer chamar? Um canal de 300 inscritos, que ninguém conhece, que supostamente não fez nada. Foda-se, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, 300 inscritos. Mano, ninguém vai vazar seu número. Como? Quem que vai querer te chamar? Até se eu vazar assim, gente, aqui o número do Cap, ó. Quem que vai querer chamar? Ninguém vai querer. Você não tem relevância, sabe? Tipo, se fosse uma pessoa com no mínimo 50k, 10k, beleza. 10k eu acho meio impossível, mas beleza, até poderia ir. Mas porra, 300 inscritos ainda. Por favor, né? Vamos saber o nosso lugar também. Aí, enfim, depois ele foi lá e me acusou de ter vazado o número dele. E a terceira pessoa eu nem lembro, gente. Só que eu sei que ele foi lá e acusou alguém. Até aqui eu tô sem prova, mas a gente vai chegar ainda no ponto, sabe? No extremismo ainda da coisa. Aí, óbvio, né, que eu também não sou santo, não vou negar que eu também sim postei indireta pra ele, xinguei ele, até porque tudo que ele fez não se faz, mas eu tenho que aprender a ter minha cabeça centrada no lugar também, porque eu acabo falando coisas sem pensar, na hora do estresse, enfim. Eu também sou humano, eu também erro, peço desculpa por isso. Aí tá bom, depois que tudo isso passou, a gente foi lá e parou de se falar. Na cabeça de todo mundo, né, já tava resolvido, a gente chamou ele pra poder conversar, não teve muito diálogo, mas antes da gente parar definitivamente de se falar, eu tenho um canal no Instagram chamado Portal Louranes, onde eu posto as notícias dela. E ele criou também. E é algo muito chato, cara. Tipo, não que você não possa, mas tudo que a pessoa quer fazer, você faz também. Pinterest, olha só, vamos falar tudo que ele tem. Não que a gente divida a comunidade, sabe, da Louranes em partes. Só que, cara, você querer fazer tudo, ainda querer crescer em cima das costas dos outros, você querer fazer tudo, beleza, você é o fodão, faz Pinterest, faz YouTube, faz Instagram, faz a porra toda. Mas você querer repostar coisas dos outros, ainda mais sem autorização, você não tá crescendo, você tá roubando conteúdo. Entende? Você tá querendo receber o título por uma coisa que você não fez. E assim, é muito fácil. Eu poderia muito facilmente lá no TikTok pegar um edit, postar no YouTube, viralizar e falar que fui eu, trocar a marca d'água, colocar por cima. Só que eu não vou fazer isso. Primeiro, que eu tenho noção. Segundo, que eu tenho que fazer. Que a louça da minha casa está lavada. E aí, continuando.
Ele foi lá, criou um canal no WhatsApp, dizendo que era canal de notícias também do Lourandes, e começou a postar lá. Só que o meu portal de notícias, que é o portal Lourandes, ele começou a repostar uma foto minha. No caso, ela foi lá e divulgou nos stories a faixa, tanto faixa que tava sendo coisada lá, feita. Eu fui lá e coloquei uma seta enorme, porque tava muito pequeno no story, e editei a foto, só deixei maior. Ele repostou sem minha autorização no canal dele, e, cara, é chato, sabe? Tipo assim, cara, você tá brigando por causa de uma foto, mas não, é muito chato. Muito chato, principalmente por eu ter falado com ele, sabe? Eu não cheguei assim, Cap, olha só, tira minha foto. Não, eu falei com ele numa boa, Cap, não é legal você querer repostar e ainda achar que é certo, sabe? Tipo assim, beleza, você errou, eu tô falando com você numa boa, tira, mas você querer, sabe? Acho que esse é o mal. Se eu tivesse sido ruim com ele desde o começo, ele não teria feito nada disso. Meu mal foi esse, foi ter sido otário de querer dar uma chance pra ele. Falar, não, Cap, olha só, não é legal. E ele foi lá e debateu comigo. Não, mas é só uma foto. E, detalhe, nem eBay ele colocou, tá? Pelo meu trabalho. Ele repostou, assim, meio que praticamente só trocou a marca d'água, postou no dele. Pronto. Canal do Cap, o fodão. Não, foi do meu esforço. Fui eu que editei aquela foto, mas enfim. Já temos. Ah, é, esqueci de falar também. Nesse negócio lá do pai dele, ele foi lá e postou que, ai, eu sou tão plagião que eu até copiei os status do meu pai. E depois ele foi lá e postou, ai, esse cara por serviu, que não sei o quê. Depois dele ter me bloqueado no WhatsApp, que era realmente pra mim, aquele negócio lá do Bolsonaro. Não que eu me importe, sabe? Mas, tipo, cara, do nada. Tipo, não tô brigando por causa de política, mas do nada você vem querer me alfinetar, mano, com política. Tipo assim, não te fiz porra nenhuma, sabe? Mas, enfim, continuando. Puxei ele pra uma conversa normal lá no fake, né? Depois que tudo isso acabou. E falei assim, ah, não sei o que, a gente gosta de Lourandes e tal. E ele foi lá e falou que era pra eu ter cuidado com quem eu conversava. Ele tocou nesse assunto, tá? Não eu. Eu só falei que eu gostava do Lourandes e ele mesmo tocou no assunto sobre mim. E aí eu fui indo mais a fundo. Falei, Cap, como assim? Que não sei o quê. Ai, blá, blá, blá. Ele foi lá e começou a falar de mim. Falou que eu era uma pessoa tóxica. Eu já vou adiantar aqui o que vai ter lá na frente. Falou que eu expus o número dele. Que eu ameacei ele. Que eu coagi ele. Que eu silenciei ele. Falou que ele tá numa casa pegando fogo e que a culpa é minha. E expôs coisa da Lourandes que não era pra ninguém saber. Mas enfim, aí a gente vai chegar lá, porque isso daqui eu não posso nem falar no vídeo. Com o tempo, me fazendo de beijo, ele começou a inventar que ele era amigo da Lourandes. E, cara, não que tenha problema, sabe? Tipo assim, a gente ainda tá numa camada leve. Visto do que eu vou chegar aqui, a gente tá numa camada extremamente leve ainda, sabe? Tipo, isso daqui ainda vai piorar tanto. E piorou agora, sabe? Por isso que eu tô tão nervoso. Tipo, acabou chegando num nível de extremismo tão grande que eu não sei ainda como reagir. De início, ele foi lá e falou que ia se recusar a falar sobre... Eu vou deixar aqui, aí vocês vão pausando pra poder ler. Se recusar a falar meu nome, eu fui insistindo, ele foi lá e disse, ah, é o Pietro e tal. Isso ele conversando comigo mesmo, só que pela conta do Matheus, que foi a conta que eu criei pra poder falar com ele. Não porque eu queria, tipo, colher informação dele, até porque eu não tenho por que fazer isso, sabe, tipo... Mas realmente, eu queria saber o que se passa numa mente tão doente ao ponto de falar o que ele falou aqui, que a gente já vai chegar lá. Um tempo ele começou a falar, né, tudo que eu fiz e tal. Mas ele aumentou muito, e ele começou a falar que ele era amigo da Lourandes. Vou deixar aí, ele deixou o print. Aí ele falou que a Lourandes seguia ele em tudo. Aí eu falei, me fiz de besta, né, óbvio, me fiz de besta o tempo inteiro naquela conta. Aí eu falei, nossa, você fala com ela? E ele o tempo todo nunca falou, tipo assim, ah, ela me dá atenção e tal, tipo, de fã pra ídolo, sabe? Que a Lourandes nunca foi amiga de ninguém. Não que ela seja ruim, gente, mas assim, não existe você conhecer alguém, gostar do trabalho dela e virar amigo dela. Você é fã. Ai, mas eu tenho uma relação legal com meu ídolo. Boa, mas você é fã, entendeu? Você não é amigo. Não existe. Ou você é amigo ou você é fã. Se você conheceu ela pelo trabalho dela, você é fã. Ai, mas eu fiz amizade com ela. Continua sendo fã. E aí ele aumentou muito a história, dizendo que ele jogava Roblox com ela. Ai, falou um monte de coisa. Minha amiga tá me ligando agora. Mano, tá me ouvindo? Desligou na minha cara. Bruno, eu vou te cobrar isso. E, enfim, ele foi lá e inventou muito que era amigo dela e tal. Vai deixar o print aqui. E aí, por ele ter 11 anos, já é algo estranho, né? Tipo, vamos supor, vaza, chega numa pessoa... Cara, eu gosto muito de supor porque, assim, não é que... Esse assunto já aconteceu antes, mas eu vou ter que falar de novo. Cara, não existe isso de você ter 11 anos e querer falar que você é amigo, sabe? Que você querer forçar essa proximidade. Por mais que ela tenha te dado atenção... Cara, a Pedro, no caso, né? A atenção que ela te deu foi a mesma que ela deu pra mim. Ah, ela aceitou a colaboração do Instagram. Também aceitou pra mim, nem por isso eu saí por aí falando. Cara, teve um evento no Dress to Impress que a gente jogou com a Lady Gaga. E eu não saí por aí falando que eu sou amigo da Lady Gaga só porque eu joguei Dress to Impress no Roblox com ela. Existe uma diferença. Você quis deixar o tempo inteiro... Tipo, você não falou com as palavras que você era amigo dela, mas você sempre deixou entender, dizendo que você tinha contato com ela, que você era amigo dela, coisa que você não é.
Você fala com ela, igual eu falo, mas você não é amigo dela. E se isso chegar, tipo, no ouvido de qualquer pessoa, acho que até inclusive dos seus pais, principalmente pela letra dela, eu tenho certeza que eles não iam gostar, né? De você querer dizer que é amigo de uma pessoa dela, principalmente porque, primeiro, o conteúdo dela não é pra você. Não tô falando que você não possa ouvir. Você faz o que você quiser da sua vida. Quem tem que tomar conta de você são seus pais, não eu. Mas você querer mentir com o nome dos outros, dizendo que é amigo e tal, isso dá problema. Principalmente pela diferença de idade, pela diferença de conteúdo. Isso pode ser assemelhado à pedofilia. Que não era nem pra ter esse contato que vocês forçam. De querer dizer que joga com ela e tudo mais. Porque você não é da família dela, então não existe esse contato, sabe? Enfim. Mas eu não tô acusando ele de nada aqui, tá? Falando, tipo, ai meu Deus, o Cap é o vilão da história. Não, mas ele errou muito, sabe? Eu não tô aqui pra poder acusar ele de nada. Embora ele tenha feito tudo isso, realmente eu esteja provando aqui. E vai piorar agora com o que eu vou falar. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que tá tudo anotado. Só que tem mais no TikTok, que acabou de acontecer enquanto eu falava com ele. E o tempo inteiro, ele começou a puxar briga com o fandom inteiro, entendeu? Tipo, falando, ai, que não sei o que, todo mundo tóxico, e que não sei o que, lá. Enfim, não vem ao caso agora. Vou terminar de ler aqui. Ah, é. Enfim, agora a próxima contradição dele. Tenho a terceira pessoa, né, que é o Kai. Não é o verdadeiro nome dele, mas enfim, foi ele que pediu pra poder falar isso. E o Cap tinha contato com o Kai. No caso, o Pedro e o Kai se falavam. Depois dessa briga toda, o Pedro ia lá e ficava vendo o perfil do Kai toda hora. E aí, o Kai não gostou, eles começaram a discutir. E, mano, muito ridículo. O Pedro foi lá e falou assim, ai, mas você nunca fez nada, ele é muito soberba. E detalhe, antes disso, o Pedro foi lá e falou assim, não, eu fico olhando seu perfil porque eu me inspiro em você. Aí, beleza. Inspiração, ah, legal. Aí o Kai foi lá, surtou com ele, porque não é legal também. Da última vez que o Pedro se inspirou em alguém, ele plagiou meu vídeo inteiro. Tanto que eu pedi pra ele remover, ele mesmo reconheceu que tava idêntico e apagou, porque também é uma vergonha, né? Vamos convenhar aqui que se fosse você também... Convenhar? Não sei nem se essa palavra existe, mas enfim. Que se eu te plagiasse assim, você percebesse, você também não ia deixar. No caso, eu também não ia deixar. Porque todo mundo percebeu e eu não ia deixar uma prova que me incriminasse ali, igual você fez. No caso, você tirou, né? Enfim. Inclusive que você tirou porque eu pedi pra você tirar. Eu só não tenho prova porque, enfim, o Instagram caiu e tudo mais. E aí, o Kai foi lá e foi falar com ele assim, ai, Pedro, que não sei o que, para de olhar meu perfil e tal, não é legal. Até porque eu acho que, gente, edição é pra você tirar inspiração da sua própria mente. Justamente, a graça da edição é essa, você olhar pra dentro de si e pensar, nossa, o que eu posso fazer aqui? Não querer ficar buscando inspiração, não que tenha um problema você se inspirar. Só que eu não acho que a edição seja isso. Enfim. Aí, no final de tudo, o Kai não gostou, eles começaram a discutir, o Pedro foi lá e se revelou, né? Falou assim, ai, não, mas é que você nunca fez nada pra ela. Nunca fez nada pelo menos. Eu fiz tudo, fiz portal, Pinterest, ai, fiz o caralho a 4 lá. E é justamente por isso que você é chato, entendeu? Por isso que ninguém gosta de você. Não é que o fandom é insuportável, é que você é insuportável. Você quer fazer tudo. Por exemplo, o Kai faz edição no TikTok, eu faço no YouTube, a Bruna tem Pinterest, eu tenho portal. E detalhe, eu não tenho canal no YouTube portal. Eu tenho o meu canal antigo, que eu parei, já tem, ó, meses que eu não posto, e agora eu tenho o portal. Entendeu? Eu não fico querendo fazer tudo pra poder ganhar mérito. Mas eu entendo que você faz isso. Agora a gente vai chegar no ponto bom, porque você é doente, Pedro. Você é literalmente doente do jeito que você mesmo assumiu, que você tem dependência emocional nela. E você acha isso normal? Convenhamos, você acha isso normal? A quantidade de merda que você falou que você acha normal, olha pra dentro de si, tipo, cara, eu tenho dependência emocional. Eu falei tanta merda que eu não consigo mais imaginar minha vida sem ela. Será que isso é normal? Não é. Não é normal. Isso é problemático. Porra, a Bruna tá me ligando pra poder desligar.